atividades. Vamos dar os avisos, né, primeiramente, nós vamos ter a 9ª Semana Espírita do município de Arroio do Sal, as 3 casas, né, do dia 26 de novembro ao 1º de outubro. Então, o tema da 9ª Semana Espírita são as bem-aventuranças nos dias de hoje. Inicia na Casa Espírita Caminho da Luz da Barabaia, dia 26, com o tema Bem-aventurados os aflitos. Palestrante Nelson Fernandes, da Sociedade Espírita Becerra de Menezes, de Caxias do Sul. Dia 27 de novembro, Bem-aventurados os pobres de espírito, palestrante Ginei Teixeira, da Sociedade Espírita Becerra de Menezes de Torres. Depois do dia 28, aqui no Centro Espírita, aqui, Portal da Luz, o tema Bem-aventurados que têm o coração puro, palestrante Rodrigo Miller, do Instituto Espírita Allan Kardec de Torres. Dia 28, Bem-aventurados que são mansos e pacíficos, palestrante o Cristiano, que é A Caminho da Luz de Torres. Do Caminho da Luz de Torres. E dia 30, no Grupo Espírita Orai e Vigiai, com o tema Bem-aventurados que são humanos e misericordiosos, palestrante Egídio Villalba, Sociedade Espírita Boa Nova de Torres. E finalmente, 1º de outubro, as bem-aventuranças como filosofia de vida, palestrante Guilherme de Aguiar, da Sociedade Espírita Allan Kardec de Capão da Canoa. Tá bom? Então nós vamos fazer essa abertura. Então, pedindo a permissão do mentor da casa, Felipe Esgarçanufo, para que faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que é o remédio necessário que levamos para nossas casas. E assim, em nome de Deus e do Cristo da Caridade, estamos iniciando atividades desta quarta-feira à noite. A nossa irmã Maria de Lourdes, trabalhadora da casa, vai fazer a explanação. E também a irradiação para os lares. Boa noite. Boa noite. Muito bom ver a todos. Novamente, aos pouquinhos, né, a gente vai se reunindo de novo. A bem-aventurança, né, abrimos o Evangelho, caiu numa bem-aventurança e estava escutando, não é nenhuma das que os outros vão falar. Então, é bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. Bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Também de Mateus, mas o versículo 9. No meu evangelho, que é um pouco mais antigo, algumas palavrinhas mudam, mas só para lembrar aos irmãos que pode ser sinônimo, né? Então, no mais antigo diz bem-aventurados os que são brandos, né? Em vez de dizer os que são dóceis, né? Porque às vezes a gente pensa assim, quem é dócil tem que concordar com tudo e com todo mundo. Não é assim, né? Dócil para ouvir o outro, né? E pacífico para responder, né? Então nós estamos caminhando, como diz o Roberto, né? Para um dia sermos bem-aventurados. Talvez daqui a uns séculos, ou talvez milênios, a gente consiga ser um bem-aventurado, né? Ir para os mundos ditosos. Só para a gente se situar um pouquinho, não sei por que a gente chega aqui na frente e parece que a garganta seca, será nervosismo? Uma aguinha. Sempre é bom a gente se dar conta de onde estava Jesus, né, quando ele proferiu essas palavras. Dizem, não há assim provas, que Jesus vivia em Cafarnaum. Uns dizem que ele tinha uma casa, que depois dos 33 anos, enfim, ele saiu de casa, né? Com coisa que está voltando agora, os filhos voltam e ficam em casa. E foi morar em Cafarnaum.
mais estratégicos, né? Era pertinho do Mar da Galileia, o Lago Tiberíades, que é a mesma coisa, é chamado de mar por ser muito grande, né? Um lago enorme. E Lago de Tiberíades, então é o mesmo que Mar da Galileia, mas é de água doce, tá? É de água doce. Então Jesus foi morar ali. Tem uma história que uma vez, eu acho que foi o Jaime que contou, que veio numa psicografia, que Jesus já estava antes querendo sair de casa, só para lembrar disso, mas meio jocoso, não quis dar essa impressão. Ele queria sair de casa e Maria o chamou e disse, não, tu tens que ficar em casa e ajudar teu pai. Assim, em palavras mais simples. E aí Jesus teria ficado e ajudado seu pai. Então, quem ainda está em casa, já tem 30, 33 anos, não se assuste. E Jesus fez isso também, né? O que importa é que a gente respeite e ame os pais e os ajude na medida do possível. Então, onde Jesus estava era na Cesareia de Filipe, um lugar conhecido aos pés do Monte Hermon. Eu passei ali, porque agora está mais difícil de ler do que antes. Ao norte, né? Ao norte de Israel, fica no norte de Israel, num lugar chamado, onde tem um lago chamado Banias. Também pode ser chamado esse rio, que vem de lá, o rio Banias ou rio Hermon. Dali nasce uma nascente, que vai nascem 3 nascentes, na verdade, mas uma vai dar origem ao rio Jordão, né? E mais adiante, João Batista batizava, né? Batista vem da palavra de batizar, né? E ele, então, também batizou Jesus, né? Então, Jesus vivia ali. Cafarnaum não era longe. Então, tinha uma montanha pertinho da cidade de Cafarnaum, que, na verdade, era uma vila de pescadores. E um dia, um homem, um judeu mais velho já e rico, fez dali um lugar, né, para o seu descanso. Então, esse é o significado da palavrinha, do nome da palavra Cafarnaum, tá? Quer dizer, lugar de descanso de Naum. Tá? Gosta de historinha, né? Lugar de descanso de Naum. E foi ficando maior, né? Mas ela é conhecida, Cafarnaum, por inicialmente ser uma vila de pescadores. Era a vila onde vivia Pedro, e depois Jesus também foi lá. Nós hoje não vamos falar nesse assunto que todo mundo conhece, né? Ele chamou Pedro ali pertinho do lago, quando estavam pescando, Pedro e outros, e disse, vem, segue-me. E eles foram, né? Foram. Não perguntaram, por quê? E por que eu? Como a gente diz. Tu vai fazer a palestrinha, tu vai trabalhar no Santo Espírito? Pode, deve dar passe. Por que eu? Pedro seguiu, não quis perguntar por que eu, simplesmente seguiu. Então, só para nos situarmos, eu quis contar onde é essa montanha. Então, pertinho de Cafarnaum, pertinho do lago de Tiberíades, ou também chamam de Genezaré, né? Tem vários nomes. Então, ali Jesus gostava de rezar e também começou a pregar ali. Então, um dia ele saiu de Cafarnaum, da sua cidadezinha ali. Uns dizem que ele subiu um monte, Hermon, outros dizem que ele ficou entre o monte e a cidade, ou entre o monte e o lago. Para nós, o importante é termos essa imagem. Não sei se vocês gostam disso, eu gosto de me imaginar Jesus saindo do seu lugarzinho, indo para um lugar, as pessoas chegando e ele começar a falar. Então ele falou 8 bem-aventuranças. Como muitos números para os hebreus, para os judeus, são cabalísticos, quer dizer, têm um significado, para não dizer todos, né? Eles têm um significado. Então, esse 8 também tem um significado. E sobre o lugar os padres franciscanos, não sei bem o ano, que tem um convento ali perto, não precisa falar tão alto, né? Que tem um convento ali perto, eles chamaram, e
italiano, um engenheiro, arquiteto, para construir uma igreja sobre esse lugar das bem-aventuranças, ou aproximadamente. E esse homem, então, ele construiu uma igreja octogonal, sabe aquelas que são tudo aí? É redonda, mas não é redonda, tem os quadrados, mas não é quadrado, né? Então é formato octogonal, quer dizer, de oito cantos, oito pedaços. Por que isso? Porque para os hebreus antigos, o 8 significava que ali teria uma revelação, ou tinha tido uma revelação. Então, com muito acerto, esse italiano construiu essa cidade octogonal, porque Jesus falou 8 bem-aventuranças. Tá? Se um dia nos perguntarem, a gente vai saber disso. Ali também, nesse lugarzinho, onde nasce o Rio Jordão, que é tudo perto, né, gente? Israel é muito pequenininha. Diz que ela é mais ou menos do tamanho do nosso menor estado, que é Sergipe, né? Então é muito pequeno. Então tudo fica mais ou menos perto. Ali passavam pessoas que vinham do norte e do sul, e também aconteciam muitas guerras, né? Muitas guerras. Tá? Então Jesus estava ali nesse lugarzinho. Espero que não tenha sido enfadonho, é que eu só queria me situar. Tudo que vamos falar está no Evangelho, no capítulo 9, tá, gente? É que eu achei que seria interessante não nos alastrarmos muito na nossa conversa. É uma longa caminhada, talvez, de séculos ou milênios para atingirmos essas bem-aventuranças. O interessante que eu escrevi isso hoje à tarde, tinha ouvido uma palestrante, não me lembro de quando que é, eu acho que não faz muito tempo. E hoje o Roberto me falou, as bem-aventuranças, agora para sermos bem-aventurados, mas que coisa, eu escrevi isso aqui. E agora ali, né, às vezes a gente dá uns insights assim, que várias pessoas estão pensando a mesma coisa. Hoje são os violentos, né, as guerras, as campanhas políticas, nós estamos compartilhando, mas temos que lembrar. Tá violenta a coisa, né? Guerras, campanhas políticas, fome, sem que os poderosos tenham pena das pessoas que estão passando fome, doenças com verbas que os mandatários e outros estão roubando para, não sempre para si, mas para dar para outras coisas que não seja para aquilo a que foi destinado quando foi votado a verba, né? Isso principalmente na saúde e na educação. Né? Não vamos falar em estradas, né? Desmatamento, que aí vamos chorar, né? Aí vamos chorar. Mas na saúde e educação, nós já choramos bastante durante a pandemia, tudo que foi desviado, tudo que foi mentido, tudo que foi roubado, né? Então, hoje está difícil para atingirmos essa parte da mansidão, do perdão, de nos aceitarmos e também olharmos para dentro de nós. Se eu estivesse no lugar de tal pessoa, como eu faria? Se eu tivesse ao meu alcance tanto dinheiro, tanto poder, como eu faria? E a resposta nós achamos dentro de nós. Muito bem. Temos que, como espíritas e cristãos, talvez tivesse que ter colocado cristãos primeiro, né? Como cristãos e também espíritas, modificar nosso pensamento egoístico e cultivar os sentimentos de compaixão e compreensão para as pessoas próximas a nós em primeiro lugar. É fácil chegar num lugar e pregar, seja numa escola, seja nos encontros, a gente vê muito com o pequeno que agora está com a gente, né? A gente vai mais ao possamos. Então a gente ouve as pessoas criticar muito, falar mal um dos outros. Graças a Deus tem muitos que falam bem também, né? E então a gente tem que olhar para si mesmo, olhar a sua comunidade, olhar o nosso grupo, que infelizmente nos grupos religiosos, seja igreja, seja terreiras, seja centros espíritas, oh, que horror, tem muita fofoca também. Então a gente tem que se cuidar.
Então as pessoas vêm aqui e dizem, esse lugar abençoado, tal, do Portal da Luz, eu também acho que ele é abençoado e luminoso. Por quê? Talvez porque aqui a gente procura não ver tantos defeitos uns dos outros e cultivar, elogiar aquilo que a gente acha bom. Apontar, olha, fulano podia fazer, quem sabe assim, passar, não é ofensa. E que a pessoa aceita e a pessoa procura fazer melhor e a gente não fica criticando, apontando, e principalmente lugares como igrejas, centro espírita, eu até vou dizer escolas, centros de saúde, não sair daquele lugar. E nesse momento vai se tornar fofoca, né? Então, houve um desentendimento, houve uma briga, que fique naquele lugar. E as pessoas vão se acertar e assim evitamos as fofocas, né? Então, tudo isso dentro desse, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus, mas aqueles que mais se esforçarem vão ter maior luminosidade, ou talvez refletir mais a luz que vem de Deus, né? Que é a própria luz, a própria energia. Iniciando então pela nossa casa, nossa família, nosso lugar de orações, nossa comunidade, sem preconceito e julgamentos. Para conseguirmos desenvolver a brandura, a mansidão, temos que primeiramente nos perdoar nossos deslizes. Não, uma pessoa que está sempre se penitenciando, acaba se tornando egoística. Ou egoísta porque ela quer ficar perfeita. Não vai conseguir se não estender esse carinho, essa vontade de melhorar para com os outros, né? Ou aos outros, né? Então a gente, em primeiro lugar, a gente tem que aceitar. Eu tenho muitos defeitos, estou procurando me corrigir, né? E nos perdoar. Temos que perdoar a nossa preguiça, né? A preguiça de estudar, a preguiça de sair, fazer o bem, e nossas frivolidades. Isso não quer dizer que a gente não tenha que viver conforme o mundo. Jesus já disse, está no Evangelho, que nós devemos viver no mundo sem ser do mundo. Quer dizer, eu vou arrumar minhas unhas, que vou esconder agora, arrumar o cabelo, né? Procurar me vestir bem do jeito que eu conseguir, do jeito que eu tenho condições. E não porque eu sou espírito, porque sou cristão, tenho que andar relaxado e tal, e não posso ter vaidade. Então, uma vaidade pequenininha faz muito bem para a gente e também para aqueles que nos veem, né? Para aqueles que estão ao nosso lado. Não conseguiremos levar amor e caridade aos nossos semelhantes se nosso coração estiver amargurado, acabei de falar, ou odiando. Ouve-se muito agora, nessa reta final, até as eleições, como eu disse antes, a gente não pode fazer de conta que não está acontecendo. Ouve-se muito a palavra, eu odeio fulano. Deus me livre que fulano ganhe. Gente, nós não podemos dizer eu odeio, né? E se temos esse ódio dentro de nós, essa repulsa, essa raiva, vamos tentar trabalhá-la. Que não vai ser com ódio que a gente vai melhorar o mundo, né? Então, nesse sentido, evitemos de dizer, eu odeio fulano, né? Que nós somos cristãos, como é que nós vamos odiar? Não estou dizendo que eu já não disse. Né? Estamos aqui falando, como tantos palestrantes dizem, eu estou aqui falando, em primeiro lugar, para mim mesmo, para ver se eu escuto e internalizo, né? Diz que uma das coisas assim, mais danadas que nos dão para a gente ter que fazer é se expor aqui. Porque alguém pode dizer, mas eu ouvi ela falando isso aqui. Né? Tudo bem, já falei, estou tentando me corrigir, agora vou contar para vocês o que eu estou tentando me corrigir. Isso é muito difícil, porque sempre tem alguém que diz, tu viu fulano falando lá. Né? Eu já ouvi de outros palestrantes, mas aquele palestrante fala tão bem, olha só o que ele fez. A palestra aqui é para a gente
recordar, rememorar, tentar internalizar e lembrar os que estão nos ouvindo. Então, os brandos possuirão a terra. Jesus faz da paciência, da brandura, da compreensão e carinho com o próximo uma lei. Não daremos bons conselhos também quando nos pedirem, se não conseguirmos ouvir a voz de nossa consciência, né? Nós temos que ouvir, daí abrir a boca. E a gente tem a mania de falar e depois dizer, eu não devia ter dito isso, né? A gente deveria pensar antes. Temos que, como espíritas, meditar, estudar, olhar os que estão ao nosso redor. Caridade foi a interpretação da lei divina que Jesus veio trazer para nós. Caridade não só em ajudar nossos irmãos com comida, roupas, mimos apenas. Mas mimos eu me lembrei porque a gente faz aquelas campanhas de dar brinquedos para as crianças. Muito bom, mas não só isso, né? Não isso apenas. A caridade de não acentuar, como eu disse antes, os defeitos de alguém, o que não leva a se traçar um perfil de alguém. Então a gente fala, está sempre apontando, as outras pessoas olham e daí cria assim, que nem no Facebook, em várias redes sociais, tá aquele perfil, né? Eu sou isso, eu gosto disso, tal, né? Eu gosto de me divertir assim, assado. Então, tanto falar em mal, aquela pessoa fica marcada. Eu disse aqui perfil, mas talvez a palavra certa fosse estigma, né? Estigma é tipo um carimbo que põe na outra pessoa. É muito ruim para a pessoa e pior ainda para quem faz isso. Por algum erro, um vício ou um hábito negativo que a pessoa tem. Fraternidade, ver no outro as suas necessidades e fraquezas e nos reconhecer nele como nosso irmão. Nós conhecemos ele e eu reconheço que ele é meu irmão. Então eu tenho que me ver nele, ver os defeitos dele e pensar. E eu, como eu disse antes, se eu estivesse no lugar dos corruptos, que a gente adora dizer, fulano é corrupto, né? Quer dizer, adora, a gente ouve muito, né? Estou aqui fazendo meia culpa, tá danado. Então a gente gosta, não é que goste, mas a gente vê, se revolta e está dizendo, fulano é corrupto. Olha, primeiro se tu não é corrupto, né? Em pequenas coisas, né? Juntos, se fizermos isso com o nosso próximo, nos ver nele, caminharemos para Deus, para um mundo melhor, né? Um mundo melhor que Jesus nos trouxe as diretivas, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5 desse capítulo 9, ele fala, quando a humanidade se submeter à lei de amor e caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco, por exemplo, crianças, idosos, e o pacífico, aquele que suporta em silêncio, não revida, já não serão mais explorados e esmagados pelo forte e pelo violento. Não seremos mais, eu digo sempre. Os maus serão afastados para mundos mais primitivos, né? E a terra, com a lei do progresso, será a terra tornada um mundo ditoso, como Jesus prometeu, né? Faremos parte do mundo ditoso. Não será, que se gosta muito de falar, agora já estamos saindo do mundo de provas e expiação, estamos indo para o mundo de regeneração. Quando a gente diz agora, pode ser ainda há alguns séculos, né? Porque do tempo de Jesus, quando disse o fim dos tempos virá. Aí alguns acharam que seria na Segunda Guerra, outros acharam lá da bomba de Hiroshima, Nagasaki, né? Do Holocausto, e o ano de 2002, que eu nem me lembro mais por que era, que diziam que ia acabar o mundo, né? Então, quando alguém diz vai acabar, na linguagem da Bíblia, de Jesus, pode ser um século, pode ser 2 séculos, né? Mas nós chegaremos lá.
dizem alguns, como o Divaldo, que já estamos nos engatinhando para o mundo de regeneração, né? Mas eu acho que eu estou assim meio que me arrastando aí, que eu sou em cima dos joelhos. Está difícil firmar os pezinhos e engatinhar mesmo. Ah, irmãos, era isso. Só vou ler do Evangelho uma parte da paciência, que segundo a Gladys, se não me engano, todo mundo se lembra da Gladys, né? Que vem de Porto Alegre, fazer as palestras maravilhosas, né, sobre o Contimais, as crianças e tal. Parece, segundo ela, que essa passagem, que eu vou ler da paciência, que é bem pequenininha, foi Joana de Ângeles que teria ditado, porque aqui diz, um espírito amigo. E ela diz que o Divaldo falou que foi Joana de Ângeles, né, a mentora do Divaldo. Então diz o seguinte, a paciência está dentro dessa bem-aventurados são dóceis e pacíficos, né? A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofredes, mas ao contrário, bendizei o Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor aqui para a glória no céu. Então aqui sofremos para termos a glória no céu. O céu seria um mundo ditoso, né? Onde ainda vai ter alguma coisa de sofrimento, mas como o nosso corpo será mais imaterial, não vai mais ser tão pesado, né? Vamos ser mais felizes, né? Então não precisa ser daqui a milênios e milênios, pode ser logo ali adiante também. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória. Essa é mais penosa, nos custa mais ao fazermos essa caridade, teremos mais mérito. Perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho, para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e pôr em prova a nossa paciência. Né? Tanto o Júlio Marques, como o Rodrigo, como o Jefferson, falaram muito sobre isso. Eu acho que o último foi o Jefferson. Né? Aquele filho, aquele familiar que mais te deixa com problemas, que mais te irrita, que mais te faz sofrer, que mais te custa ser bom, aquele que mais deve amar. Porque em amando-o, a gente não vê mais tanto o defeito dele. Né? E procurar projetar em nós. Por que eu me irrito tanto com isso? Né? Então, foi isso, foi Jefferson assim que falou. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil ninharias que são alfinetadas, que acabam por ferir. Mas é preciso olhar tanto os deveres que nos são impostos, quanto as consolações e as compensações que recebemos. Só então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Quando se olha do alto, o fardo parece menos pesado do que quando se curva a fronte para o chão. Quando olharmos para o alto, quando tivermos uma dor, uma tristeza, um sofrimento, olharmos para o céu e, eu acrescento, pudermos ficar de joelhos humildemente, a dor será menor do que ficarmos olhando para o chão e nos lamentando. Coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais que qualquer um de vós. Não tinha nada a se repreender. Ele era um espírito puro e veio sofrer aqui conosco. Enquanto vós tendes que expiar vosso passado, quantas vidas já teremos vivido e falido, né? E fortalecer-vos para o futuro, né? Melhorar o nosso passado com o nosso presente, e o futuro será mais leve, será mais fácil, será mais harmonioso, mais luminoso, mais colorido. Portanto,
Sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Então era essa mensagem sobre paciência, né, que essa irmã aqui, trabalhando há muitos anos, desta encarnação, que eu me lembro, sabe lá de quantas outras. Quando a gente perde muito fácil a paciência, com certeza a gente terá vivido já em outra vida muita ira, muita raiva, muito ódio, muita prepotência. Então, se hoje em dia não o fazemos mais, é porque já melhoramos um pouco. Então, vamos nos amar, vamos ver que nós somos bons. Nós não somos espíritos maus. Quando Jesus diz, só Deus é bom, também ele certamente teria dito, se perguntasse, vós não sois maus, vós estáis no caminho. Então eu quero pensar que todos nós estamos no caminho para o bem, para as bem-aventuranças. E um dia seremos bem-aventurados. Que assim seja. Assim seja. Então nós vamos ir para a realização clausulares, que nesse momento você se concentre para enviar um pensamento positivo para o irmão que está precisando de ajuda, no lugar que ele estiver. Então, nesse momento, continuando nosso pensamento de mansidão, de paz, sejamos nós os portadores da paz para aqueles que de nós se aproximam. Vamos mentalizar a nossa casa, mentalizar a nossa comunidade, mentalizar o nosso país, para que possamos, para o futuro, termos uma vida de maior paz, mais fraternidade entre todos os brasileiros, e sempre lembrando começar pela nossa casa. Pedimos a Maria Santíssima, nossa Mãe, que nesse momento ela possa, com seus espíritos amigos, suas falanges de paz e de amor, entrar na nossa casa. Cada um mentaliza a sua casa, ou a casa de um irmão, de um filho, de um amigo que esteja precisando. Que recolham esses irmãos amigos todas as energias negativas que há na casa, passando por todos os cômodos. Energias negativas que tenham ficado nos alimentos, na água. Também os nossos animaizinhos, que eles também possam receber essa limpeza dada pelos irmãos de caridade que lá se encontram. Se houver alguém na casa, uma pessoa na nossa casa, vamos mentalizá-la também. Que possa receber essa limpeza espiritual. O seu perispírito possa ser limpo para receber um passe no mundo maior, do astral. Que Maria Santíssima leve essas energias negativas que há na nossa casa e possa transformá-las em energias positivas, irradiando-se sobre nossa casa, com as cores do arco-íris, que é do nosso sol, reflexo do nosso sol, possa nos dar paz, saúde, alegria, compreensão de uns para com os outros, principalmente a saúde da alma, que não tenhamos ódio, que o ódio seja trocado pelo amor, que tenhamos alegria, que não tenhamos tristezas profundas que amargurem nossas vidas, que a alegria tome conta de nossos corações, que nossa casa possa ser uma referência de luz para os irmãos desencarnados, que muitas vezes perambulam e não acham um lugar para consolar-se, e que de lá dessa casa, nossa casa, agora iluminada, eles possam ser trazidos aqui para o centro espírita, para aqui serem tratados e harmonizados. E que assim seja. Assim seja. Então nós vamos para o passo.